Alguma vez você sentiu que estavam te observando em silêncio, torcendo para que você falhasse, mas mesmo assim você continuou? Alguma vez você percebeu que por trás de sorrisos indiferentes existia alguém perdendo o sono por causa da sua evolução? Se isso já aconteceu com você, então o que você está prestes a assistir não é só um vídeo, é um espelho. E talvez seja o sinal que você precisava para entender. Você não está sozinho. Hoje vou revelar uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A verdade por trás do seu crescimento e do colapso silencioso daqueles que te subestimaram. Mas antes, me prova que você faz parte desse grupo raro. Comenta aí embaixo o número 111. Esse é o código, o sinal. Só quem já sentiu essa virada de chave vai entender. Se você sabe do que eu estou falando, digita 111 e mostra que você é um dos despertos. E se esse conteúdo já mexeu com você, só no começo, imagina o que vem pela frente. Então, já mete o dedo no like, se inscreve aqui no canal e ativa todas as notificações, porque esse vídeo foi feito para você e o próximo também será. Há algo perturbador no silêncio da madrugada. Quando tudo ao redor parece calmo, é ali que as vozes internas gritam mais alto. Alguém, em algum lugar, com os olhos cravados em uma tela rachada de celular, vê sua imagem surgir no feed. E naquele instante, tudo o que antes parecia inofensivo se transforma em desconforto. Não é raiva, nem inveja pura. É um incômodo que nasce da percepção de que você não apenas mudou, você venceu. E essa vitória silenciosa e sem alarde provoca uma inquietação que ecoa em noites mal dormidas. Eles fingem que não se importam. Passam pelos seus posts como se fossem apenas mais uma publicação comum. Mas no fundo, o coração aperta, o estômago revirado e o ego, esse já implodiu. O celular é travesseiro de ansiedade, e cada conquista sua se transforma em um espelho cruel que reflete tudo o que eles poderiam ter sido, mas não foram. A insônia deles não é um problema clínico, é uma consequência emocional. É o efeito colateral de terem subestimado alguém que hoje brilha sem precisar de holofotes emprestados. Enquanto você dorme em paz, eles rolam para baixo em silêncio, com os olhos secos e a mente acelerada. Estão perdendo noites, mas o que dói mesmo é a perda de controle. Porque agora quem dita o ritmo é você. E isso os assombra mais do que qualquer erro do passado. Não é apenas uma questão de sono, é uma perda de poder. E eles sentem isso na pele toda vez que o seu nome passa por eles, mesmo que não seja pronunciado. Há um tipo específico de dor que só sente quem apostou contra alguém e perdeu. Não é o mesmo sentimento de quem fracassa sozinho. É pior. É o constrangimento de perceber que errou na leitura mais importante, a leitura de caráter. Eles tinham você em suas mãos, julgaram seu potencial com base em aparência, em status, em silêncio. E nesse julgamento, tomaram a decisão mais confortável. Te rotular como alguém comum, destinado ao esquecimento. Mas o tempo, Senhor absoluto das verdades, fez questão de revelar a real história. Cada passo seu foi um tapa invisível no rosto de quem duvidou. A cada vitória, eles precisam engolir seco a ideia de que o erro não foi seu por tentar, foi deles por não acreditar. E essa consciência não dói como uma pontada. Ela corrói pouco a pouco, porque reconhecer que você venceu é também admitir que eles falharam em visão, percepção e humildade. Agora vivem o dilema interno de lidar com um passado onde riram, menosprezaram, talvez até humilharam, e um presente onde não tem mais espaço na sua narrativa. É o custo de ter apostado contra alguém que não precisava provar nada, mas mesmo assim escolheu vencer. E agora, eles sentem esse peso no peito, o de terem sido pequenos demais para enxergar grandeza onde ela sempre existiu. Preste atenção nisso, porque não é por acaso que você está aqui.
Grandes bênçãos estão se aproximando da sua vida. E não estou falando de algo comum. Estou falando de algo que vai transformar completamente sua realidade. Talvez seja a casa dos seus sonhos. Talvez aquele carro novo que você já consegue visualizar na sua garagem. Seja o que for, o universo está prestes a te surpreender. E esse vídeo é o seu sinal. Se essa mensagem mexeu com você, se seu coração sentiu que isso é mais do que palavras, então mostre ao universo que você está pronto. Envie um valeu demais com um valor simbólico de até $100. Não é sobre dinheiro, é sobre intenção. Esse gesto é sua maneira de dizer: eu reconheço, eu agradeço e eu estou pronto para receber. É um ritual de confirmação. Depois que você clicar no botão Valeu demais, escreva nos comentários: eu recebo minha vitória. Esse é o seu código de entrada. É o seu ato de fé. É o universo observando você dizendo: sim, eu estou preparado. E acredite, muito em breve, você vai lembrar deste momento e sorrir, porque as bênçãos já começaram a se mover na sua direção. Eles vão rir de lado, fingir que nada aconteceu, manter a pose de que nada mudou. Mas a verdade é que cada gesto de indiferença é uma máscara mal colada sobre um rosto carregado de arrependimento. Eles não sabem como lidar com o fato de que alguém que um dia foi ignorado, agora se tornou impossível de ignorar. E é mais fácil fingir que nada te afeta do que encarar o vazio que suas conquistas deixaram no ego alheio. A falsa indiferença é a tática dos fracos diante da ascensão dos fortes. Ao invés de parabenizar, eles criticam. Em vez de apoiar, ironizam. Não porque não reconhecem sua evolução, mas porque ela os força a encarar a própria estagnação. E admitir isso é doloroso demais. Então, seguem o teatro. Curtidas ausentes, comentários silenciosos, olhares desviados. Mas nos bastidores, os olhos seguem atentos, acompanhando cada passo seu, com uma mistura de inveja e respeito que nunca terão coragem de confessar. O que eles não percebem é que essa encenação apenas revela o quanto se importam. Ninguém finge desinteresse por algo irrelevante. Eles tentam disfarçar o remorso com desprezo, mas a verdade escapa em pequenos gestos, em silêncios carregados, em elogios que nunca chegam. E você? Segue em frente, sem precisar mais da validação que um dia procurou. Porque hoje, o que você é, fala mais alto do que qualquer opinião não dita. Eles não comentam, não curtem, não compartilham, mas sabem de tudo. Cada postagem sua é analisada como se fosse um manual de instruções para uma vida que eles não conseguem alcançar. Estão obcecados, mesmo que jamais confessem, porque mais do que curiosidade, o que sentem é frustração. Eles precisam entender como você conseguiu. Onde foi que tudo virou? Quando foi que você saiu do papel de coadjuvante e se tornou protagonista da própria história? Essas pessoas estão em modo observador constante. Vasculham suas fotos antigas, reparam na mudança de linguagem, no tom das legendas, até no brilho dos olhos. Tentam encontrar padrões, fórmulas, atalhos. O desejo é claro, replicar. Mas o que eles ignoram é que transformação real não é moldável como tendência. Não se copia o que é construído na dor, no silêncio, no esforço invisível que não aparece nas redes. Eles podem tentar te imitar, podem seguir os passos que você deixou. Mas o que não conseguem replicar é a essência. O que mudou em você não foi só o exterior. Foi a mentalidade, a resiliência, a força que se cultiva quando ninguém está vendo. E isso, por mais que estudem, jamais conseguirão compreender. Porque sucesso genuíno não se aprende por observação. Ele se vive, se conquista, se sente na pele. Nada fere mais do que perceber que aquilo que sustentava seu orgulho era uma ilusão. E é exatamente isso que acontece com quem te subestimou. Eles viviam seguros dentro da narrativa de que eram melhores, mais preparados,
mais bem-sucedidos. E agora precisam lidar com uma nova verdade. Você os superou. E fez isso sem pedir licença, sem se justificar, sem carregar ninguém nas costas. O ego deles era alimentado pela sua suposta inferioridade. Enquanto você lutava para se encontrar, eles se mantinham estáticos, confiantes de que sempre estariam à frente. Mas o tempo virou, e o que antes era uma distância confortável se transformou em um abismo intransponível. Agora, cada avanço seu é uma ferida aberta em suas certezas. Cada reconhecimento que você recebe é um golpe direto no orgulho que antes parecia inabalável. E maior dor deles não é te ver brilhar, é saber que você fez isso sem precisar deles. É entender que a sua evolução expôs a estagnação deles, que você, silenciosamente, se tornou tudo o que eles disseram que você nunca seria. E o que resta agora é um ego em ruínas, tentando se reconstruir sobre a vergonha de ter sido tão cego. Porque a verdade mais cruel é essa. O que te transformou foi a ausência deles. E essa ausência se tornou a ferida que nunca vai cicatrizar. Diante do seu sucesso, a justificativa mais confortável que encontram é dizer que foi sorte. Não conseguem aceitar que tudo o que você construiu foi fruto de esforço, estratégia e resiliência. Então, distorcem a realidade para aliviar o peso da própria estagnação. Se foi sorte, eles não erraram. Se foi sorte, você não é superior. Apenas teve um golpe de sorte e, assim, criam uma narrativa que os mantém confortáveis, mesmo que distante da verdade. Essas pessoas não suportam a ideia de que você enfrentou desafios que elas jamais teriam coragem de encarar, que você persistiu em noites solitárias, trabalhou quando ninguém via, acreditou quando ninguém acreditava. Então, para não confrontarem suas próprias omissões, preferem pensar que tudo aconteceu do nada, que você apenas estava no lugar certo, na hora certa. Mas eles sabem, no fundo, Sabem que você construiu sua vitória tijolo por tijolo, sem atalhos, sem apadrinhamento. O que dói neles não é a sua conquista, é a lembrança constante de que poderiam ter feito o mesmo, mas escolheram não tentar. Chamar seu sucesso de sorte é a última tentativa desesperada de proteger um ego ferido. Mas essa desculpa não cola mais. Porque sua constância, sua evolução e sua presença falam por si. E ninguém sustenta uma vitória com base na sorte por tanto tempo. O que você tem é resultado, e isso grita mais alto do que qualquer desculpa mal contada. Eles observam cada passo seu com precisão quase cirúrgica, tentam replicar seu estilo, sua fala, até sua postura. Mas por mais que imitem, algo sempre parece fora do lugar. E é claro que parece, porque o que você construiu não é uma fórmula, é uma jornada. E essa jornada não pode ser duplicada por quem não viveu suas batalhas. Copiar o que se vê é fácil, mas reproduzir o que foi sentido, isso é impossível. A tentativa de te copiar vem do desespero. Eles não querem apenas ser como você, querem ser você, porque de alguma forma a sua trajetória se tornou a referência do que é vencer. Mas o que eles ignoram é que o brilho que veem hoje foi forjado em sombras que eles nunca enfrentaram. Querem os frutos sem plantar as sementes, querem os aplausos sem viver o silêncio, querem o agora sem encarar o antes. E mesmo tentando copiar, mesmo estudando cada movimento, continuam fracassando, porque a autenticidade não se falsifica. E o que você carrega é identidade, é dor transformada em poder. Eles não entendem que não basta usar as mesmas roupas ou repetir os mesmos discursos. Porque sua grandeza não está no que você mostra, está no que você enfrentou calado. E isso, por mais que tentem, jamais poderão imitar. Houve um tempo em que você era motivo de piada. Suas ideias eram vistas como devaneios, seus sonhos como delírios. Riam do seu entusiasmo, da sua fé,
da sua determinação. Achavam você ingênuo, fora da realidade. Mas agora o cenário mudou. O silêncio tomou conta, porque tudo aquilo que eles zombavam se transformou em realidade. E rir disso agora seria admitir que estavam errados o tempo todo. O riso fácil deu lugar a um desconforto palpável. Hoje, eles evitam comentar seu nome, desviam o olhar quando você entra na sala e fingem estar ocupados quando seus feitos são mencionados. Não é respeito, é constrangimento. Eles sabem que zombaram de algo que não compreendiam, que riram de um processo que exigia coragem. E agora, cada uma das suas vitórias é um lembrete cruel da visão limitada que eles escolheram ter. O que antes era deboche virou admiração silenciosa, mas é uma admiração envenenada pela culpa. Eles não conseguem se aproximar porque sabem que não merecem fazer parte do que você se tornou. E por mais que queiram, não conseguem rir mais. Porque hoje, a única coisa engraçada é o quanto eles estavam errados. Isso, mais do que qualquer piada, é o que mais os assombra. Eles não te seguem, não comentam, não curtem, mas acompanham cada passo seu como verdadeiros detetives digitais. Criam perfis falsos, vasculham stories antigos, analisam interações, fazem perguntas indiretas para pessoas em comum. O orgulho não permite que admitam o interesse, então se escondem nas sombras da internet, como se isso diminuísse o impacto que você causa em suas vidas. Essas pessoas estão mais presentes do que muitos que declaram apoio publicamente. Mas a diferença é que o que os move não é admiração, é necessidade. Eles precisam saber como você conseguiu. Precisam entender como alguém que foi descartado agora se tornou referência. Mas não têm coragem de fazer isso com o rosto exposto, porque sabem que, ao fazer isso, estariam reconhecendo que falharam no julgamento. E a ironia é brutal. Quem te ignorava agora te acompanha em silêncio. Quem ria de você agora busca entender como você fez. Quem achava que você jamais se destacaria, hoje vive às escondidas tentando captar qualquer pista do seu sucesso. Mas você não precisa vê-los. A sua evolução é tão clara que não precisa ser testemunhada para ser real. E enquanto eles gastam tempo criando máscaras digitais, você vive a sua verdade, à luz do dia, sem medo, sem esconderijo. Eles se olham no espelho e não gostam do que veem. Mas não é o reflexo físico que incomoda. É a consciência que ele carrega. Cada traço, cada ruga, cada olhar cansado carrega a lembrança de que o tempo passou e nada mudou. Enquanto isso, do outro lado da tela, você floresceu. E essa comparação é inevitável. Não importa quanto tentem se distrair, algo os chama de volta para essa realidade. Você seguiu em frente. Eles ficaram para trás. Antes, eles usavam você como referência para se sentirem superiores. Agora, evitam qualquer comparação. Porque toda vez que pensam em você, o espelho se torna mais cruel. Ele não mostra só quem são, mostra quem poderiam ter sido. E esse tipo de arrependimento é silencioso, mas constante. Corrói por dentro, sem pressa, sem trégua. Eles não falam sobre isso com ninguém, mas sentem. Sentem toda vez que o seu nome aparece, toda vez que você conquista algo novo. O espelho, que antes era aliado, virou inimigo. Porque agora reflete uma verdade que eles gostariam de ignorar, a de que o tempo passou e eles não fizeram nada. Enquanto isso, você, que um dia foi subestimado, virou prova viva de que a mudança é possível. E essa verdade os assombra. Porque o reflexo que eles veem não é apenas deles, é o oposto do que você se tornou. Um lembrete diário de que você venceu. E eles, não. Agora que você venceu, aparecem os aplausos. Mas eles soam estranhos, fora de compasso. São elogios rasos, frases soltas, comentários que mais parecem desculpas disfarçadas de celebração. Não há autenticidade em palavras ditas,
por quem no passado não moveu um dedo por você. O que chamam de apoio hoje, na verdade, é apenas o reflexo de uma culpa que tentam esconder. Eles sabem que erraram, sabem que ignoraram, desacreditaram, desdenharam. E hoje, diante da sua ascensão, sentem a necessidade de limpar a própria consciência. Essas manifestações tardias de apoio não são sobre você, são sobre eles. Uma tentativa desesperada de reescrever a própria história. Como se, ao fingirem que sempre acreditaram, pudessem apagar os momentos em que viraram as costas. Mas a verdade não se apaga com tapinhas nas costas, nem com sorrisos forçados. Você lembra de cada ausência, de cada palavra atravessada, de cada olhar que dizia, você não vai conseguir. E é exatamente por isso que esses elogios agora não têm peso. Porque vieram depois da tempestade, quando o céu já estava limpo. O mais irônico é que, mesmo querendo participar da sua celebração, eles sabem que não pertencem mais a esse palco. O acesso foi negado, não por vingança, mas por evolução. Você não cresceu para jogar nada na cara de ninguém. Cresceu porque era inevitável. E agora, enquanto eles tentam se encaixar em uma história que não ajudaram a construir, são forçados a encarar a realidade. O reconhecimento que oferecem agora diz mais sobre o arrependimento deles do que sobre o seu merecimento. Porque você nunca precisou de aprovação, só precisou de silêncio para florescer. Antigamente, você buscava sinais, esperava mensagens, se alimentava de migalhas de atenção. Queria ser visto, ouvido, validado. Mas aquele tempo passou. E hoje, a ausência deles não dói, liberta. Você descobriu que nunca precisou da aprovação de quem só sabia criticar. Aprendeu a andar sozinho, a confiar em si, a construir uma realidade que não depende da presença de ninguém. E isso os destrói, porque agora percebem que perderam o poder de te afetar. Essa independência emocional é uma afronta direta ao ego deles. Antes, sentiam-se importantes ao perceberem que tinham impacto sobre você, que suas opiniões podiam te mover ou te paralisar. Mas agora você segue seu caminho com uma paz que desarma qualquer tentativa de controle. O silêncio deles não é mais uma arma, porque sua autoestima não depende mais de vozes externas. O que antes era uma carência virou autonomia. O que era dúvida virou convicção. E o mais doloroso para eles não é te ver vencer, é saber que você venceu e sequer olhou para trás. Que sua trajetória não carrega resquícios de saudade, nem necessidade de reconexão. Você não quer que eles vejam. Não precisa que eles saibam, porque o verdadeiro triunfo foi esse, evoluir até o ponto em que a presença deles se tornou irrelevante. E nesse momento, a ferida muda de lado, porque não é mais você que sente falta, são eles que percebem que já não fazem falta alguma. A vida deu oportunidades, e eles desperdiçaram todas. Ignoraram você nos momentos mais cruciais. Te trataram como invisível quando você mais precisava ser visto. E agora que tudo mudou, querem voltar. Mas é tarde demais. O tempo não é cruel, é justo. E hoje ele apenas mostra que quem não esteve na jornada não merece desfrutar do destino. O acesso que era livre foi trancado. Não por vingança, mas por evolução. Porque certas portas, quando fechadas, nunca mais se abrem. Eles sentem falta, mas não sabem do que exatamente. Talvez da sensação de controle. Talvez da certeza de que você sempre estaria ali, à disposição. Mas o que foi perdido não é só contato, é o privilégio de te acompanhar de perto. Hoje, cada conquista sua os alcança apenas como eco distante. E quanto mais você avança, mais distante eles ficam da chance de se reconectar com a sua nova versão. Eles podem até tentar, mas agora é você quem define as regras. E o mais cruel dessa história é que eles sabem que foram os únicos responsáveis por isso. A chave estava em suas mãos, mas em vez de usá-la para construir,
Usaram-na para ferir, julgar, diminuir. E agora não há mais convite, nem lugar reservado. Eles bateram a porta com força e ela se trancou por dentro. Você seguiu, e a ausência deles, longe de ser uma perda, tornou-se a maior prova de que você cresceu. A vingança mais poderosa é o esquecimento, porque enquanto eles ainda pensam em você, analisam, stalkeiam, fazem suposições sobre sua vida, você simplesmente não se importa mais, não sente raiva nem mágoa, sente nada. E esse nada pesa mais que 1000 palavras, porque o que eles esperavam era ser lembrados, nem que fosse como vilões. Mas você os apagou, e isso os destrói mais do que qualquer revanche explícita. O esquecimento dói porque ele anula. Ele retira o poder emocional que alguém um dia teve sobre você. E quando essa pessoa percebe que foi excluída, não da sua vida, mas da sua memória, a sensação é de irrelevância absoluta. Eles queriam te ferir, queriam ser parte da sua narrativa, nem que fosse pelo conflito, mas você optou pelo silêncio, pela paz, pela indiferença. E essa escolha fala mais alto do que qualquer discurso de superação. Sua vitória não está nos troféus, nos números ou nos aplausos. Ela está na liberdade emocional que você conquistou, no fato de que você não precisa mais provar nada para ninguém, que sua trajetória não tem vilões, tem lições, e que quem não soube te valorizar foi deixado no único lugar possível, no passado. Você venceu sim, mas o que realmente selou sua vitória foi o momento em que você deixou de se importar. Porque no fim, o esquecimento é o veredito mais cruel e mais libertador.